Olá! Testando! 3, 2, 1, testando! Será que agora vai? Espero que sim. Vamos esperar alguém entrar aqui para dizer se o som tá funcionando. Oi, Gê! Tá me ouvindo? Não. Espero que sim. Oh, Senhor! Que susto! Agora sim! Muito boa noite! Olha o susto que o pessoal tá tomando aí! Vamos ver se o Bruno entra agora. Nosso convidado hoje é da família. Vamos esperar o Bruno entrar. É para dar emoção, isso mesmo. Eu me chamo Cristiane Daister Lima dos Santos. Sou responsável aqui da Clínica Canto da Paz em São José dos Campos. Vamos fazer 5 anos de existência. E hoje nosso convidado da jornada de lives é o Bruno. E aí, Oi, meu amor. tudo bem? Tudo. E você? Tudo certo. Frisinho na barriga e vambora. Amiga, primeira live. Beleza? Primeira de muitas, né? Vamos lá. Então, bora. Destravar digital. Pois é, destrava tudo. Nada de barreira. Bora se apresentar aí um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece. O Bruno é fisioterapeuta, trabalha no Rio de Janeiro. Fala aí um pouquinho da sua experiência profissional. Então, eu sou Bruno Dester Souza, eu trabalho no Rio, sou formado há uns 13 anos e basicamente de experiência em traumatortopedia e da parte de psicologia, essa parte de reabilitação, tanto da parte de trauma quanto da parte de neuro, né? São as partes que eu mais me dediquei, me especializei. E também, durante muito tempo, vamos dizer, 3/4 desse tempo, eu, em paralelo à parte dessa parte de tratamento, eu também fiz muito Pilates, né? Instrutor de Pilates durante muito tempo. Então, é outra área que faz parte desse portfólio. Ai, Andréia, encanta o povo para fazer live. Vambora falar para esse povo maravilhoso que precisa ouvir a gente. Que estão a fim de ouvir também, né? Quem não tiver a fim, tá tudo bem também, né? Olá, todo mundo. Boa noite, quem tá aí, quem tá a fim de ouvir. Vamos falar um pouco sobre reabilitação, sobre fisioterapia, sobre como a gente pode cuidar do corpo para estar mais vivão aí nessa vida, nesse mundão de Deus. E a gente vai trazer um assunto neurológico, né, que é o AVC. E isso acomete muitas pessoas. E a gente vai falar um pouco para o povo mesmo, assim, né? Sem muito termo técnico, sem muito termo científico, para a gente afetar essas famílias que acabam desestruturadas por conta de algo tão de repente, tão repentino que pode acontecer na nossa vida aí. O que a gente tinha conversado antes é que como a gente ia estruturar a live, né? E aí a gente pensou primeiro em explorar bem a psicologia e tal, aí depois a gente falou, cara, vamos mudar o jeito que a gente vai abordar. Ao invés de a gente deixar mais científica lá e vamos, ainda mais essa época que a gente está vivendo, né? Vamos deixar ela mais humana e tocando mais as pessoas, né? Os pacientes e as famílias e não os profissionais, até porque os profissionais vão estar instruídos, vão ter os estudos, então a gente vai levar um pouco da nossa abordagem e também de como lidar
com, com isso, com essa patologia e com a reabilitação dela, né? Mais para as famílias e para os pacientes em si. Sim. Vou falar para o pessoal aqui, deixar perguntas, dúvidas. Na caixinha aqui embaixo, do lado direito, a gente tem um ponto de interrogação. E o aviãozinho faz com que vocês possam mandar isso para mais pessoas para entrarem aqui na live agora com a gente. Então vamos começar. Diga aí, Brunão. Basicamente, o AVC a gente tem a segunda causa de morte no mundo, né? Mais morte no mundo. E a gente ele é dividido em dois. O isquêmico, que é o principal, em geral varia aí entre 75% a 85% dos casos é o isquêmico. Então, basicamente o que vai acontecer. Que a isquemia, basicamente, é a falta de oxigenação naquela área, né? Isso vai gerar uma isquemia. Então, o AVC isquêmico ele vai chegar cada vez menos sangue, menos oxigenação naquela determinada área do cérebro, e isso vai gerar uma lesão. Quanto menos tempo você tiver para tratar, maior vai ser a lesão, né? E o hemorrágico, como eu falei, é a menor quantidade. Vai ter uma hemorragia que vai gerar um coágulo e vai afetar determinada área do cérebro. E aí, consequentemente, quanto maior essa hemorragia, maior vão ser as complicações, né? E como eu falei anteriormente, é a segunda causa de morte no mundo, né? A maior causa de morte no mundo. Então, o principal para todo mundo tem que ter em mente é a velocidade. Você tem que ser rápido. Então, a gente vai discutir aqui alguns indicativos de, cara, acho que está acontecendo. A gente vai falar isso, mas é isso, cara. Detectou hospital, e o hospital também tem que ser rápido. Cobra. Porque, em geral, o protocolo inteiro tem que levar no máximo 1 hora. Porque pode gerar uma complicação e, consequentemente, óbito, né? Ou lesões. Então, a gente quer dinamismo, velocidade. Sim, então é exatamente isso que você está falando, Bruno. É importante a gente colocar aqui para o pessoal por que a gente colocou um tema tão específico nessa jornada aí da Clínica Canto da Paz. A gente colocou esse tema justamente por ele ser o AVC ser uma causa-morte muito grande, né, no mundo, não só no Brasil. Porque a gente ultimamente só escuta falar de Covid, né? A gente liga a televisão, tantos mortos, mas não é só Covid que mata, não é só Covid que está matando. E por tanto estresse que vem acontecendo, muita gente vem infartando, vem sofrendo alterações de pressão arterial, vem tendo AVC, e a gente precisa falar disso também, né? Porque se a gente conseguir ser socorrido rapidamente, como o Bruno colocou aqui, mais possibilidade de você ficar sem sequela Então, a velocidade com que você é atendido e socorrido é que há a possibilidade desse coágulo ser diminuído e você ficar sem sequela, como acontece em alguns casos, sim, né? A gente tem na clínica, a gente vê em que o paciente recupera 100%. Não é sempre que acontece, justamente por causa da demora. Eu tô com um sintoma aqui, tô com um sintoma ali, acho que não é não. E acaba não indo, né? Então, acho que é interessante você falar a respeito, né, Bruno? Comecei a sentir isso. Hospital. Então, fala aí pra gente. O que né, se seu pai, sua mãe, sua avó, se você estiver sentindo A primeira coisa que eu vou falar de como varia as idades, né, a propensão. Até uns 40, 45 anos, os principais acometidos são homens. Não significa que você não vai ter casos com mulheres, né? Mas a maior parte dos casos, homens. Mas
depois da menopausa isso muda. A balança não chega a virar, mas você equilibra esse jogo. Então as mulheres também têm que tomar cuidado, apesar delas estarem mais protegidas, entre aspas, até a meia-idade. Outras coisas são os fatores externos, né? Que, na verdade, toda essa parte vascular, né? Todas essas patologias que estão ligadas à parte vascular, elas basicamente têm os mesmos complicadores ali, né? Então a gente vai ter tabagismo, a gente vai ter obesidade, diabetes, a gente vai ter todos esses fatores, alcoolismo, né? Que a gente tem doenças cardíacas pregressas que o paciente ou carrega ou já teve, hipertensão. Então, todas essas patologias, elas vão ser agravantes, né? Não significa que você, tendo isso, você vai ter um AVC, né? Mas quanto mais você risca o checklist aí, mais fácil, maior vai ser a probabilidade de você ter um AVC, né? Então, aquilo, a prevenção é fundamental, né? Você com uma vida saudável, uma vida regrada, uma boa alimentação, exercício físico, né? Atividade física. E a gente não fala de atividade física para você ser um atleta, né? Você não precisa ser um atleta. É para você se mover, né? Eu costumo sempre fazer... Eu gosto muito de falar com a gente por analogia. Então, é como se fosse o exercício físico para a gente, para os seres humanos, é como se fosse o óleo da máquina. Então, se você não bota óleo na máquina, você não tem um lubrificante para uma graxa, etc., mais vai ter ferrugem, menos vai funcionar, vai engasgar o motor, etc., e vai dar problema. É a mesma coisa com a gente. Então, se você joga um corrosivo, né, vamos dizer, aí vai ser um álcool, um cigarro, você não faz exercício, sua máquina vai cada vez mais enferrujada, vai ficar cada vez mais debilitada e mais fácil vai ser para você ter uma patologia, né? Uma patologia mais grave, né? Então, como na própria medicina chinesa, você pode falar melhor que eu isso, a prevenção é muito melhor, né? Você prevenir do que remediar. Primeiro, por custo, e segundo, porque é muito melhor você ir se cuidando do que você ter que ficar na cama, você ter que passar por traumas, né? Por toda a reabilitação que Exatamente. você voltar lá da cama, né? E fazer todo aquele retrocesso como se fosse uma criança, né? Você tem que reaprender a andar, você tem que reaprender muitas vezes a falar. Claro. A sua vista é afetada, né? Então, você alimenta, para de comer, você vira um neném e tem que voltar de neném a adulto novamente, né? Exatamente. E eu acho que isso que você está falando é muito importante para todo mundo que está aqui, né? Assim, ninguém está salvo disso. Ninguém pode dizer, eu não vou ter, né? E assim, o que eu posso fazer, né, para evitar ter? Então, começa já. Começa já. Porque para o Covid a gente evita ter colocando máscara, passando álcool e para o AVC. Né? Então, e outra coisa que muitas pessoas falam, mas eu já sou fumante há 20 anos. Cara, nunca é tarde. Se você tem uma vida que foi uma vida regrada, passa a ter uma vida regrada agora. Pensa, tipo, tive sorte de não ter tido nada até agora, mas eu posso ter. Então eu quero aumentar a minha chance de ter, eu quero diminuir. Vai de cada um, né? Mas eu prefiro diminuir a minha chance de ter. Né? Mas vai de cada um. Então nunca é tarde. Você pode começar quando você quiser, mas comece. Cuide do seu corpo, da sua mente. Porque estresse também é um fator, né? O estresse muda a nossa taxa hormonal, aumenta o nosso cortisol, né? O estresse deixa a gente adoece.
Então, tanto é que tem muitas patologias, muita doença mesmo que se origina pela mente, né? Pela nossa mente não tá preparada para lidar com o estresse do dia a dia, né? Com a rotina que a gente leva. E aí a gente vai adoecendo. Então, não só a parte física de cuidar, como a parte mental também, né? É um complemento. Sim, como R atitude motivacional está colocando aqui, leitura é bom? É bom, você não vai relaxar lendo. Agora, quem se estressa lendo, depende do que você vai ler também, né? Da qualidade do que você vai É ler. como um programa, né? Televisão, depende do que você está vendo. Você pode ver uma comédia que vai te fazer bem, você pode ver um noticiário que vai estar lá tirando sangue do que der para tirar e você vai te deixar mal, ou vai te deixar estressado, ou vai te deixar, né, pé da vida. Então você vai ver o que você está filtrando ali, né? Você vai fazer um filtro mesmo, né? O que você está lendo, o que você está vendo. E é um somatório, né? Não é uma receita de bolo, mas são cuidados que somados vão favorecer o seu bem-estar, né? E dificultar o aparecimento da patologia em si. Sim, eu acho interessante porque, assim, todo o trabalho de prevenção do AVC, se a gente for parar para analisar, é em cima do quê? Do bem-estar. Ponto. Então, olha que interessante. A gente consegue prevenir uma doença que mata muita gente, olhando e tomando consciência do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual, do nosso corpo social, cuidando daquilo que você falou, dessa máquina que é o nosso corpo, né? Então, ou seja, atividade física, leitura, beber água, né? Não se estressar, se alimentar bem, isso tudo faz parte para te deixar bem, para deixar você com qualidade de vida. Então, Isso. quanto maior for os seus tiques lá, né? Faço, de situações que vão te gerar bem-estar, mais você previne o AVC. Exatamente. Exatamente. Mas e aí? A partir do momento que eu foi para o hospital, enfim. Então, vamos voltar que a gente pulou uma parte. Vamos falar de como você vai parar no hospital, né? O que aconteceu aí para você ir parar no hospital? A gente até citou algumas coisas, mas a gente não aprofundou. Então, tem alguns fatores que caracterizam que você pode estar tendo um AVC, sendo em diferentes graus, né? Você pode estar com sintomas exacerbados, como sintomas leves. Então, isso varia também, como a gente falou lá no início, do como está o seu cérebro. Então, pode ser, seja bem no iniciozinho, ou seja, que é ótimo para a gente reabilitar, que você vai recuperar, como a Cristiane mesmo falou, tendo ser até 100%. Quanto antes, melhor. Menos vão ser as sequências menores. Como você pode demorar e aí realmente ser mais difícil, né? São processos mais longos, ou às vezes, mesmo sendo longo o processo, você não conseguir reabilitar o paciente por completo, né? Então você tem dores de cabeça, perda da visão, não necessariamente parar de ver, às vezes fica com aquela visão nublada, ou às vezes o olho tremendo, você perde o foco, foca, você fica meio perdido. Dormência, você pode ter dormência nos membros, sentir dificuldade Ou de um dos lados, né? ou de um dos lados. Mesmo que está acontecendo, né? Às vezes você não sente nas duas mãos, você sente numa só. Isso. E as pessoas acham que é só do lado esquerdo, por causa do coração, né? E não é. Então, às vezes, você pode sentir na perna direita e pode ser, né? Se Isso. Uma coisa que eu gosto
como característica assim, de sintoma a perda de força. Então, como a gente falou da dormência, também perda de força. Então, a pessoa está acostumada a beber essa garrafa d'água. Então, eu peguei a garrafa d'água aqui, bebi, legal, tranquilo, estou acostumado com isso. E aí, do nada, eu fui pegar a garrafa d'água e caiu. Eu não consigo levantar a garrafa d'água. Isso já é uma característica assim, tipo, cara, tem algo errado. Né? É a perda de força, alteração na fala. Não necessariamente você não conseguir falar. Não. Às vezes você começa falando enrolado ou misturar as palavras, ou é como se a resposta não tá indo do jeito que você está pensando, né? Então eu tô me comunicando normalmente, como me comunicaria, mas está saindo diferente. Então a fala é bem característico também. Além da fala, a gente pode notar que são já casos assim, bem característicos de paralisia mesmo, né? Ou a face já de um lado paralisada, que aí, como a gente comentou, é como se o quadro já tivesse um pouco mais grave, já está cometendo mais áreas do cérebro, né? Então ele já está começando a ter a paralisia do hemisfério. Então ele vai estar com um lado da face mais caído, por quê? Porque paralisou, então ele não consegue mover ou o próprio braço, a própria perna, não consegue mais deambular, não consegue andar. Às vezes o olho não fecha. Isso, ele perde o controle. Então, isso são características, por menor que seja, se já está saindo da sua normalidade, não custa nada você ir averiguar, né? Então, que nem eu falei, você começou a enrolar a fala, você sentiu uma dormência esquisita, você perdeu sua força. Não precisa ter todos juntos. Você pode ter um espaçado ou outro. Mas sentiu alguma coisa diferente do que é o seu normal, vai investigar. E como eu falei lá no início, o AVC, quanto mais rápido, melhor. Então, se chegou, os hospitais, eles têm uns protocolos prontos para isso, né? Mas a gente sabe que nem tudo funciona do jeito que é para funcionar, né? Então, o ideal seria que o médico te avaliasse em torno, né? Isso é um protocolo, em torno de 10 minutos. Acabando esses 10 minutos, um neuro já vai te avaliar. Ele já te encaminhou para esse neuro. E esse neuro, em 5 minutos, ele já te encaminha para um exame de imagem. E aí vai fazer ou uma tomografia, né? Ou uma ressonância, depende do que o hospital vai ter. Mas para ver o quanto foi acometido, se foi acometido, e as áreas do cérebro que foram acometidas. Isso tudo é muito importante para saber quais condutas a gente vai tomar, né? Porque o hemorrágico, por exemplo, você tem que retirar esse coágulo, você tem que averiguar bem o histórico da pessoa, porque coagulação você tem que tratar com anticoagulante. Anticoagulante faz você sangrar mais. Então, se a pessoa já tem um problema, hemofílico, por exemplo, isso vai atrapalhar e ela não vai poder, o médico não vai poder tomar essa atitude. Então, tem uns agravantes, tem uns complicadores aí. Então, por isso que quanto antes você consegue chegar nisso, né? Não necessariamente no diagnóstico, mas em tudo que envolve esse diagnóstico, melhor é para a resposta da reabilitação do paciente e do tratamento, principalmente nessa hora, para evitar o óbito. Porque se eu sei qual dos dois AVCs que eu estou lidando e o quanto foi acometido, eu consigo tirar ele desse quadro, que é ele tendo o acidente vascular, e consigo estabilizar ele. Estabilizei ele, isso é a parte do médico, né? Essa parte do hospital. Estou só passando mais ou menos o que acontece lá dentro. Estabilizei o paciente. E aí sim, tira ele disso. E aí vai começar o processo de reabilitação. Né? Que também, quanto mais, melhor. Sim, e começa já no hospital. Já começa no hospital. Exatamente. É na UTI que começa a fisioterapia. Né? Sim, até porque, como a gente comentou, tem níveis diferentes, né? Então ele pode estar num nível que ele pode broncoaspirar a própria saliva.
Então, ele tem que estar entubado, ele tem que estar sob observação o tempo inteiro. Ao passo que ele pode estar num nível que ele pode voltar para casa no dia seguinte. Ele vai ter que passar por um processo de reabilitação, mas ele já vai estar em casa, estável, né? Tipo, sem risco de óbito ali. E uma coisa que as pessoas... Eu vejo que isso é uma dúvida recorrente das pessoas, é que muitas das vezes elas acham que teve e não vai ter mais. Gente, isso não é catapora, não. Isso aqui, ó, não é catapora. Você teve, você pode ter de novo. Então, eu tive, e aí sim você vai ter que fazer tudo que a gente falou. Cara, foca no seu bem-estar, né? Foca no bem-estar da sua vida. Então, começa a cuidar. Se tinha vícios, arranca esses vícios, corta mesmo na raiz, pior que seja, né? A necessidade que você vai sentir é sua vida, né? A não sei que você queira arriscar, mas eu não aconselho. Então, ele perguntou aí também, né? Se tem algum produto que possa usar para prevenir. E aí eu me recordei que a gente não falou, né, da pressão arterial. Então, geralmente, as pessoas que têm alteração de pressão arterial, que já tomam medicação, elas têm um risco, né, dessa pressão subir demais e ficar completamente desestabilizado. O que é a pressão arterial, né? É o ritmo do batimento cardíaco. E aí é fazer o AVC. Então, se há algum produto, é o remédio para pressão arterial quem tem hipertensão arterial. Então, é o único. O resto das prevenções são todas de bem-estar, né, Bruno? E falou do ritmo cardíaco, e eu esqueci de comentar mais cedo, a arritmia também é um grande agravante, né? Quem tem arritmia, que nem a gente falou, tabagismo e tudo mais, a arritmia também, porque muda a oxigenação para o seu cérebro, né? De forma desordenada. Então, não é você aumentou sua pressão, você diminuiu sua pressão de acordo com o seu fluxo. Não, você, do nada, você joga um pico ou joga um vale, e aí seu cérebro, muitas vezes, ele não consegue lidar com isso e ele tem um acidente vascular, né? O que acontece também, Bruno, acho que é legal a gente falar, que você tinha dito, né? Não é porque deu uma vez, não vai dar mais. Já peguei uma pessoa na clínica que teve 5 AVCs, né? E ela estava muito mal? Não. Os AVCs dela eram bem pequenos. A lesão cerebral que ela tinha eram bem pequenos. Ao mesmo tempo, eu já peguei paciente que teve um AVC super extraordinário, né? Fez uma lesão muito grande no cérebro e aí ele teve grandes sequelas, né? Então, independente de quem tem mais vezes fica com mais sequelas, quem tem não, também não. Então, não é via de regra para nada, assim, né? É algo que realmente, se sai do controle, você tem que ir correndo. E as pessoas agora estão com muito medo de ir para o hospital, né, Bruno? É verdade. Mas o Covid... Gente, o Covid tem a ala do Covid. Tem a ala do Covid. Se você tiver com sintoma de AVC, você não vai passar pelo mesmo lugar onde estão entrando as pessoas com sintoma de Covid. Vai para o hospital, pelo amor de Cristo. Tem alguns pacientes que chegam na clínica, às vezes, com a pressão a 200 e não querem que eu chame a ambulância. Não querem que o filho leve para o hospital e fale, você vai sair daqui agora e vai para o hospital. Não, eu tomo remédio, isso desce. Não, você não sabe como é que a gente trabalha aqui, o que a gente já viu, criatura. Exato. A Jennifer colocou uma pergunta aqui. Quem tem enxaqueca tem mais chances de ter AVC também? Bom, Jennifer, eu não vi estudo específico falando disso. E pelo que eu notei de experiência, eu nunca vi ligação, não. Mas pode ser que tenha alguma, mas eu desconheço. Eu desconheço essa ligação. Já, assim, todos os pacientes que eu já atendi de AVC não tinham enxaqueca, por exemplo. Eu também. Né? Mas é bom, talvez, a gente pesquisar e trazer uma resposta. Não a enxaqueca em si, mas a origem dessa enxaqueca, né?
Sim, que sim. pode ser Até um, porque um norte para a gente. existem 200 causas para enxaqueca, né? Então, até a gente chegar na que realmente é para ficar livre da enxaqueca, às vezes é um pouco difícil, né? Exatamente. E vamos falar um pouco agora do paciente em casa já, né? A gente falou de que a gente pode fazer com que eles percebam o que está acontecendo para ir para o hospital. A gente já fez esse caminho todo, né? De casa para o hospital, de hospital para casa. Agora vamos falar um pouco da casa, né? Em si, assim, do que a gente tem que cuidar, que a gente tem que ficar de olho. Eu noto muito isso é muito variado, né? Porque depende muito do grau da lesão. Mas E o local da lesão também, né, e o Bruno? local da lesão também, exato. Porque pode, dependendo do hemisfério, do lóbulo do pedaço do cérebro, ele pode afetar mais o membro inferior, mais o membro superior, mais essa parte, né, da cabeça que vai ser mais difícil para falar, para deglutir. Então, então a gente não tem como generalizar, né? Você tem protocolos assim que vão se encaixar para todos os pacientes, né? Que você quer devolver atitude, você quer devolver ele para as AVP, que é atividade de vida diária, o quão perto do normal ele conseguiria chegar na vida dele, né? Então a gente quer devolver isso. Então, eu costumo falar, mais uma vez falando das analogias, né? Que a primeira parte do AVC, quando o paciente está em casa, que está tudo mole. Pensa num gesso, né? Eu uso isso com meus pacientes. Pensa num gesso. E nesse momento mole, você não tem que fazer nada para levantar um dedo, que você pensa na sua força e nem mexe. É a hora que eu vou mexer. E quanto mais a gente ganhar nesse momento, quando o gesso endurecer, ele vai ser mais maleável, entre aspas. Ele vai endurecer menos. A gente vai conseguir trabalhar mais, né? E então, quanto mais a gente, nesse primeiro momento, a gente devolver essa capacidade de percepção primeiro, né? E você ensinando, mesmo que ele não tenha força para fazer nada, ele não vai ter. Mas você está mostrando para ele, está dando estímulo, você está recrutando neurônios, porque o neurônio, tinha estudos antigos, né, que o neurônio acabou, né? Você perdeu, perdeu, já era. Só que, o que acontece? O que morreu, morreu. Mas a gente consegue, perifericamente, aos que estão vivos, a gente consegue recrutar novos ramificações, né, desse neurônio. Então é como se a gente tivesse expandindo logo, criando novos. Que não é o caso, mas vamos botar hipoteticamente que a gente está criando novos. Então, quanto mais estímulo a gente consegue dar para as regiões acometidas, melhor será a reabilitação desse paciente. Mais ele vai ter ciência do movimento que ele está realizando. Então, uma coisa que eu gosto muito é estímulo visual. Então, não adianta ele não conseguir mexer a cabeça, está com a cabeça no travesseiro, e você está mexendo na mão dele. Então, você vai trazer o olhar dele para a mão dele. Ó, a gente está dobrando sua mão. Ó, a força que eu estou fazendo. Ó, olha a força que eu estou fazendo. Olha a área que eu estou estimulando. Ó, estou estimulando essa área. E isso vai fazendo com que a parte neural dele comece a entender que aquele toque está recrutando aqueles neurônios, está dando aquele estímulo, aquela sinapse. Mesmo que naquele momento não haja sensibilidade disso, Não há né? sensibilidade disso, e às vezes há sensibilidade, mas não tem a força, porque está sem o tônus, né? A gente Então, tem que lembrar que isso aí que você está falando, né? Se chama neuroplasticidade. Então, neuroplasticidade, sim. vai reabilitar o cérebro, né? E a gente tem aí, dentro desse contexto,
2 anos para correr. É. 2 anos para correr. Porque dentro desses 2 primeiros anos, determina quanto mais estímulos nós fizermos, a gente consegue retornar o máximo possível, né? Dentro do tamanho da lesão, dentro da área que foi acometida, como a gente já falou antes, né? E outra coisa que eu gosto de falar também é a tendência, né? O padrão, que a gente costuma muito falar de padrão. Padrão do AVC é um padrão flexor, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai te fechar inteiro. Então, o que a gente quer lutar, principalmente nesse início, que o gesso está fresco, a gente quer abrir esse padrão, né? A gente quer quebrar esse padrão, deixar o paciente o mais aberto possível. Porque quando ele for enriquecendo, a tendência vai ser ele fechando, ele fechar o ombro, fazer várias rotações internas, fechar, né? Então, a gente quer quebrar esse padrão para tentar deixar ele o mais perto do normal possível, né? Da vida normal dele antiga, antes do acidente. Fala um pouco da acupuntura no AVC, porque a gente sabe que um dos grandes complicadores, né, depois que o paciente, a gente já está na reabilitação, é a depressão pelo trauma, né? A gente vê isso normalmente em casos graves de patologia, né? Ou uma cirurgia cardíaca, ou um acidente, né? Que faz com que a pessoa dependa de outras e perca, né, a autonomia dela, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que mirar e trabalhar. Porque isso dita muito de como vai ser nosso tratamento. Porque quanto melhor o paciente está, melhor vão ser as respostas. Quanto mais para baixo, ele responde mais devagar, responde. E aí pode ser que atrapalhe justamente a nossa evolução, né, do tratamento. Desenvolver da fisioterapia mesmo para o resultado que a gente quer conquistar, né, Bruno? Isso. Eu gosto muito de falar a respeito de tudo que a gente pode fazer a respeito de um ser humano, né? Na verdade, assim, nós fisioterapeutas não tratamos nenhum AVC. Nós tratamos pessoas. Eu costumo muito falar disso porque o que chama a atenção das pessoas é a doença ainda, né? E a área de saúde está mudando. Então, a gente tem que olhar para o ser humano e não para o que ele teve ou o que ele tem, né? Então, assim, o que ele tem, ele está me mostrando, ok. Mas ele tem uma história, ele tem uma família, ele tem um passado, e ele tem um futuro. E eu estou ali naquele presente, tentando auxiliá-lo a ter um futuro de qualidade, eu acho, né? E aí, a gente falando de acupuntura, a acupuntura trabalha o ser humano assim, né? Quando alguém vem para mim, eu tô com uma dor no ombro, mas hoje eu dei mau jeito no joelho, mas eu vim só tratar o ombro, né? Eu falo, não, né? Eu não tô tratando o ombro, eu não tô tratando a coluna, eu tô tratando você. Então, seja lá o que você tiver, vamos cuidar, né? E eu acho que nisso auxilia muito um paciente que teve AVC, né? Primeiro porque a acupuntura trabalha literalmente com hormônios, né? Alguns pacientes sempre perguntam, mas não tem um remedinho aí nessa agulha, não? Não, na agulha não tem remedinho, a agulha só estimula o seu próprio hormônio, o seu próprio cérebro a fazer o que ele precisa fazer. Porque todas as doenças são desequilíbrios, né, que a gente arruma, é o cérebro te contando qual é o desequilíbrio que você arrumou. E o AVC não é diferente. E aí a agulha vem, estimula a terminação nervosa para liberação hormonal, para falar assim, cérebro, sabe esse negócio aqui que você sabe que está doente? Agora você vai curar, tá bom? Então é isso, né? Então a gente estimula a liberação hormonal e aí com isso a gente consegue estimular a neuroplasticidade, a gente consegue estimular que aquele músculo responda
com mais força, a gente consegue estimular a circulação, a gente consegue melhorar a pressão arterial, a gente consegue melhorar questões emocionais, a gente melhorar a dor, melhorar a postura, melhorar... Então, a acupuntura visa englobar o ser. E aí, nesse momento que o cara fez um AVC, gente, a gente tem que lembrar que uma pessoa que tem AVC, seja lá a hora que foi, há 5 segundos atrás, ela estava em plena atividade. Sim. Ela estava realizando tudo a contento. E 5 segundos depois ela não está mais. Então, isso é um susto, mas isso é um susto que eu não sei qual que é maior, se é isso ou se é você descobrir que você está com Covid. Porque a gente toma um susto, eu não tive ainda. Mas cada pessoa que você escuta falar, é um negócio que mexe com a nossa cabeça, que você fala, e agora? O que fazer agora? O que eu faço agora? E o emocional faz assim, blá, 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 e desaba mesmo. E não só da pessoa que teve AVC, da família toda. Primeiro, porque fica todo mundo com medo daquela pessoa morrer. E você também, né? Poxa, vida, e agora? Né? Aí depois que você não morreu, você tá na cama. Você fala, meu Deus, como eu vou andar de novo? Aí chega essa parte que você falou. Eu não mexo nada, eu faço força no dedo, ele não levanta. Aí a impressão que eu tenho, que eu nunca tive AVC antes, né? Vamos supor que seja a primeira vez, eu vou achar que eu nunca mais vou mexer o dedo, né? O que está acontecendo? Até entender que não, eu vou reabilitar. Então, assim, é desesperador, né? E leva a gente lá para depressão mesmo. Leva a pessoa para depressão. E é muito, muito, muito importante isso, porque quanto mais depressivo, menos vontade de tentar mexer, de tentar reabilitar essa pessoa tem, né? E aí, que quando a gente consegue melhorar um pouco essa depressão mesmo, né? Essa tristeza de ter acontecido isso, e falar, não, você vai sair dessa, você vai voltar a andar, você vai voltar a pegar as coisas. E aí ele vê o movimento levemente acontecendo novamente. Ele ficou de pé, ele fala, opa, é possível, né? E a acupuntura ajuda nisso tudo, né, Bruno? Você que costuma fazer crânio, puntura, as pessoas que não sabem, queria que você falasse um pouquinho, que tem uma área específica para AVC, né? Para enxugar essa lesão cerebral. Então, os colegas que estão aqui indiquem acupuntura para quem aconteceu o AVC, né? Existem estudos que mostram que a gente consegue realmente diminuir a lesão cerebral. E é isso. E aí devolver a esperança para que ele consiga ter vontade de reabilitar, né? E é tão lindo quando você viu aquela pessoa na cama. É incrível. É incrível. Não, é indescritível a felicidade que a gente fica de ver que a pessoa saiu da cama e andou. E você vê a felicidade dela nas pequenas coisas, né? Por exemplo, semana passada eu estava atendendo uma paciente e ela chegou assim toda empolgada para mim. Ela falou assim: sabe o que eu fiz hoje cedo? Aí, oi, o que você fez? Eu segurei o Danone com essa mão. Aí você fica todo empolgado, né? Ela não tinha pinça. Ela não conseguia segurar, ela não conseguia levantar o braço. E agora ela consegue segurar o danoninho para a mão boa comer, né? E aí você vê a empolgação dela e isso também te impulsiona, né? Isso é muito legal. É uma coisa que é gratificante. É muito gratificante, né? A gente tem N casos para ficar aqui contando a noite toda, né? Mas, assim, o que mais mexeu com o meu coração foi reabilitar o tio Maninho, né? Que é o tio do Marcos. Que
se não me engano, faltavam 2 meses e alguma coisa para a filha dele casar e ele teve AVC. E aí foi aquela susto de todo mundo e ela querendo desmarcar o casamento e eu falei, nada disso. Não desmarca, teu pai vai entrar andando com você. Não, Cris, não sei o que. Vai entrar andando com você. E ele teve um AVC hemorrágico, né? E a gente sabe que o AVC hemorrágico ele tem uma reabilitação mais rápida e geralmente tem menos sequela que o isquêmico. Fugiu a palavra do que o isquêmico. E aconteceu, gente. Então foi uma emoção, assim, ele ainda tinha certas dificuldades para andar em terrenos difíceis, né? Usou a cadeira de roda, mas ele entrou na igreja com ela andando. Isso, gente, dá até emoção, assim, porque é demais. É por isso que eu fiz fisioterapia. Eu amo muito a nossa profissão. E é um orgulho ver você nela também. Incrível o que dá para proporcionar, né? Que muitas vezes parece simples para alguns, é uma vitória para outros, né? E é isso, a parte da... Para quebrar um pouco a parte da emoção, a parte da crânio é o microsistema, né? Então, assim como a auriculoterapia, os microsistemas da mão, do pé, tem osso da tartaruga, que é no abdômen. Então, os microsistemas, diferentemente da acupuntura, que você tem como, vamos dizer assim, intensificar ou jogar, né? Você pode jogar lá para cima. Então, você tem que saber bem o que está fazendo, porque você pode complicar um quadro, né? Tipo, se você está, sei lá, com um paciente hipertenso, por exemplo, e você bota um ponto que estimula o coração dele para essa parte de energia e o cara tem um problema cardíaco. O que eu gosto muito dos microsistemas é que eles são mais protegidos, entre aspas. Os microsistemas tendem ao equilíbrio. Então, mesmo que você bote um ponto errado, que no caso errado seria o paciente não precisar de ponto, nada ia acontecer, porque ele não precisa de nada naquele ponto. Explicando um pouquinho, assim, para o pessoal que não sabe um pouco da acupuntura, né? O microsistema é chamado disso porque quando a gente faz acupuntura no corpo inteiro, a gente chama de acupuntura sistêmica, que é no corpo inteiro, né? O microsistema seria que esse pedaço do corpo tem pontos de todo o corpo, né, Bruno? Consegue ter representatividade só naquela área. Aquela região. Então, assim, a cabeça é uma região onde tem pontos do corpo inteiro. A orelha é um pedaço do corpo e tem pontos do corpo inteiro. Tem mais de 200 pontos. A mão, o pé, então, são chamados de microsistemas. E o que eu gosto muito da crânio é que, como você explicou aí muito bem, é isso. Você vai conseguir tratar tudo naquela região, né? Contido naquela região. Mas, diferentemente, por exemplo, da aurícula, que tem um mapa grande, na crânio, com poucos pontos, você ativa muitas regiões. Né? Então, como se ele atendesse mais de forma global, menos específica. Né? Não tem um ponto para a região tal na crânio. A crânio, eu vou ter um ponto que vai tratar, por exemplo, toda minha região crânio. Então, vai tratar, por exemplo, cefaleia, vai ajudar no AVC, vai ajudar na minha fala, vai ajudar em problemas respiratórios da via superior, vai. Ou eu vou tratar uma área que vai pegar, por exemplo, do bloco, pescoço com superiores. Então, eu tenho pontos que são mais no macro. Eu consigo, com menos pontos, atacar regiões, em vez de atacar pontos específicos, né? Porque muito na acupuntura que a gente faz, a gente
consegue tanto o ponto específico quanto o ponto sistêmico. A gente normalmente trabalha assim na acupuntura. E o crânio a gente trabalha mais um macro. Então eu gosto, ela dá para ser um tratamento de longo prazo também, mas eu gosto porque ela consegue atacar mais coisas com menos. Então eu gosto de atuar com ela também. Sim. E eu acho que é importante a gente falar agora um pouquinho sobre a família, né, Bruno? Sim. A importância desse ambiente familiar para essa reabilitação, né? É fundamental. Eu não vou te dizer que é a chave, mas assim, é pelo menos 40%. Porque tem que ter pelo menos 40% da pessoa e o resto é o resto, né? Mas a família é uns 40%. O apoio da família para essa parte de a pessoa está dependente. Ela perdeu toda a autonomia dela. Então, imagina você, não sei, você com um homem com 40 anos foi jogar o futebol de final de semana dele e aí teve um AVC. Aí ele está casado, com filho, e aí ele virou um, né? A família dele não apoia ele, já era. Sabe? A probabilidade de se recuperar é ínfima. Então você tem que ter esse apoio, esse suporte. Eu vou citar de novo essa paciente minha. Ela mobilizou a família, sabe? E é legal. Eu sempre que vou lá, eu falo. São duas irmãs, senhoras já, que uma coisa que eu não falei no início, um dos agravantes também é a idade, né? A gente falou do homem até 45, mulher depois equilibra, mas a idade é um agravante também. Quanto mais velho, a probabilidade maior. Então são duas irmãs que moram juntas e uma parceira da outra, sabe? Então acontece que a sobrinha se mobilizou, a filha, o cunhado, isso e aquilo, e a família inteira. A família inteira vai lá e fica pensando isso e aquilo. E ela está numa crescente de reabilitação, de evolução do tratamento absurda. E sempre que ela está mais caidinha, eu, além de tentar elevar esse moral dela, eu falo isso com a família. Eu falo, cara, o suporte de vocês é fundamental. Mantenha, né? Mostra para ela que vocês estão do lado dela. E isso vai ser fundamental para continuar. Porque aquilo, você, tudo bem, você estava lá sem se mexer, sem fazer nada. E aí você começa, né? Pô, tô segurando um danoninho. Isso é uma vitória num dia. Mas no outro dia pode ser, cara, eu tô levantando um danoninho. Antigamente eu levantava uma garrafa. E aí você tem que mostrar. Mas quando você chegou do hospital, você não mexia o dedo. Olha quanto que a gente já ganhou. Olha que legal. Mostrar o quanto a pessoa ganhou, né? O não que falta ganhar. A gente até conversou disso ontem, anteontem. Não que falta ganhar. Muitas vezes a gente olha sempre para o lado vazio do copo e não vê o lado cheio. Tipo, olha o que eu tenho aqui, né? Então, o apoio e o suporte da família é muito importante. Não só porque a pessoa está dependente, quanto para essa parte do psicológico dela. É muito importante ela saber que ela está amparada, que ela não está abandonada, que estão do lado dela no pior momento da vida dela. Então, e se estão do pior momento, com certeza vão estar nos bons. Verdade. E uma coisa que eu acho importante a gente falar também, porque assim, quando uma pessoa adoece na família, e geralmente a família adoece, né? E é importante a gente falar disso, né? Porque ao mesmo tempo a gente sempre vira todos os olhos para quem adoeceu. Mas o cuidador também precisa de cuidados.
O cuidador, o que está ali apoiando o tempo integral, também precisa ser cuidado. Também precisa se cuidar para poder ter gás, para poder ter força, para poder ter ânimo, para poder não entrar em depressão junto com a pessoa. Isso acontece muito, muito. O cuidador desanima. O cuidador cansa, o cuidador perde a paciência, o cuidador fala, chega, não aguento mais. E precisa tomar um gás, precisa respirar, precisa se cuidar, precisa fazer acupuntura, pilates, também cuidar da sua qualidade de vida. Porque a pessoa que adoeceu em casa está doente, ou esteve doente, né? Porque o AVC não fica doente. Ele teve um problema no qual ele vai ter que se recuperar com as sequelas. Mas, e se esse cuidador cai, o doente vai cair mais ainda. A pessoa que está ali precisando vai cair mais ainda. Então, vira, na verdade, um conjunto, né, musical que precisa estar tocando harmoniosamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando vocês tiverem alguém para cuidar, gente. Porque acontece muito isso e você fica tão voltado para tudo que aquela pessoa precisa fazer. Porque depois de um AVC, você precisa continuar indo no médico, você precisa da fisioterapia constante, muitas vezes você precisa de uma fono, você precisa de um nutricionista, de um psicólogo, você precisa de um acupunturista. E aí você vai fazendo 1 milhão de coisas com essa pessoa e quem cansa é quem está cuidando. E quem está começando a adoecer é quem está cuidando. E aí meio que inverte. O que estava mal começa a ficar bem e o que estava bem começa a ficar mal. E aí um vai trocando com o outro. Quando um tá bem, o outro tá mal. Quando o outro tá mal, o outro tá bem. E não, gente, vamos fazer o negócio ficar harmonioso. Vamos todo mundo se cuidar ao mesmo tempo. Enquanto né, um tá cuidando lá na fisioterapia, então eu vou aqui no psicólogo. Ah, você vai no psicólogo? Então eu vou aqui na acupuntura. Se cuida também. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física enquanto ele está na fisioterapia, vai cuidar da cabeça, né? Ler um livro, fazer alguma coisa que gosta, ter lazer. Porque o cuidador não pode mais se olhar, ele não pode mais ter lazer, ele tem só que cuidar. Cuidar de uma pessoa que é muito dependente, o cuidador fica assim, mas ele tá de cama, eu vou me distrair, eu vou me divertir. É como se não tivesse... É como se fosse proibido. É o que a gente está sentindo agora, Bruno. Pelo menos eu venho sentindo isso, que tá meio proibido sorrir, que tá meio proibido ser feliz, porque é tanta notícia ruim, que não, eu rir é feio. Então, o cuidador ele fica meio se sentindo culpado de estar feliz quando tem uma pessoa que ele ama na cama. Sim. Então, eu acho importante a gente olhar para toda a família da pessoa que teve o AVC. Né? Principalmente quem está cuidando de perto, né? Com certeza. Até porque, como a gente falou, a família influencia diretamente ao tratamento, né? Então, se essa engrenagem não está com fluidez de movimento, vai emperrar e não vai para frente. Vai, né? Vai sucumbir e não vai funcionar. Verdade. E aí, tem mais alguma coisa para trazer? Estamos já a 1h06. Acho que a gente conseguiu abordar bem a parte que, como a gente falou, que era a nossa proposta, né? De mostrar, de levar mais a consciência do que acontece e como lidar com isso. Acho que a gente conseguiu abordar bem. Queria te agradecer Eu por que você ter agradeço. topado, ter vindo aqui falar um pouquinho pra gente, para Um prazer. comemorar o aniversário da Clínica Canto da Paz. Queria agradecer a todo mundo que veio, todo mundo que está aqui.
que ficou até o fim. O Bruno, ele é fisioterapeuta no Rio de Janeiro. A gente vai deixar o telefone dele, celular, no texto dessa live, né? Caso vocês tenham interesse aí em tirar dúvidas, em chamá-lo para atender, ele faz atendimento domiciliar, né, Bruno? Isso, pode mandar mensagem, dar um jeito de se comunicar, né? E a gente acha um jeito de encaixar na agenda para ver como se encaixa, porque os tempos são de facilidade, né? Mas a gente dá um jeito. É isso aí. E com essa possibilidade, né, Bruno, de ser atendido em casa, com todos E os não se cuidados, todo não se cuidado, expor. todos os materiais adequados para o tratamento, né? Isso aí. Então, um beijão, pessoal. E Amanhã Ju, tem mais. Amanhã a gente vai ter uma live às 20h30. E como cuidar do corpo físico. Um beijo. A gente se vê. obrigado por tudo. Beijos. Te amo. Também.